Senhoras e senhores, estamos aqui para mais um vídeo da Jovens Sábios, um vídeo muito especial, que é da incrível história de Ruth. Esse vídeo, na verdade, vem de uma mensagem que eu preguei ontem no nosso grupo de adolescentes, no intercâmbio que teve. Inclusive, a mensagem está aqui, ó, algumas páginas, mas não vai demorar tanto. Essa mensagem veio, o Senhor trouxe ela para mim quando eu estava voltando de avião lá do Maranhão, e a viagem demorou umas 3 horas, ainda ficou atrasando bastante. Então, ali no meio, eu já tinha descansado um pouco, eu peguei a palavra de Deus, e eu senti o Espírito Santo falar assim: leia o livro de Ruth. Aí eu abri o livro de Ruth, eu já li ele algumas vezes, mas a Bíblia, ela não são só histórias, né? O poder de Deus está naquelas palavras ali. Então, quando eu tava lendo de novo, o Senhor foi me mostrando algumas coisas em que o cara que tava do meu lado do avião começou a me olhar, porque eu comecei a chorar copiosamente no avião devido à beleza daquela história. Então eu vou compartilhar com vocês hoje 4 características de Ruth que fizeram com que ela vivesse os planos de Deus para ela, para que você também viva os planos de Deus na sua vida. Então, antes da gente começar, eu queria convidar você a curtir o vídeo, se inscrever no canal, porque isso vai ajudar a gente a chegar a mais pessoas. O nosso objetivo é aproximar as pessoas de Deus com a palavra de Deus, com o desenvolvimento pessoal, que é pra gente conseguir se desempenhar bem nas disciplinas espirituais, em buscar ao Senhor todos os dias. E com música também, que a gente tá começando com um projeto de voltar com música. Pra quem não sabe, esse canal era de música no passado, então a gente quer voltar com música à medida que a gente for conseguindo gravar boas músicas aqui pra vocês. Mas o objetivo é aproximar vocês de Deus. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é refletir um pouco na história de Ruth. A Ruth, ela era uma moabita, ela não era do povo de Deus, não a princípio. E a Noemi, com o seu marido, Elimeleque, e os seus filhos Malom e Quilion, eram do povo de Deus. Só que eles precisaram sair das terras do povo de Deus devido à fome que estava rolando naquele período. E devido à fome, eles foram para a terra de Moabe. E lá na terra de Moabe, Malom e Quilion arrumaram suas esposas. Um casou com Orfa e o outro com Ruth. Não sei quem com quem, mas não tem tanta relevância para nossa história. E foi assim que Ruth entrou na história. E ela casou com um rapaz do povo de Deus. Só que ao longo do tempo foram acontecendo alguns infortúnios com essa família. E o primeiro infortúnio foi que Elimeleque morreu, o marido de Ruth, pai dos meninos, o sogro de Ruth, marido de Noemi, né? E aí, quando ele morreu, Noemi já começou a ficar triste, mas o tempo foi passando, passaram-se ali aproximadamente uns 10 anos. Ruth, órfã, e os meninos, eles provavelmente eram jovens, ali de 30 anos, 25, 35 anos, provavelmente. E então morreu tanto Malom quanto Quilion. Morreram os 2 filhos de Noemi. E Noemi ficou apenas com as 2 meninas, com suas norinhas ali, com a Orfa e com a Ruth. E aí Noemi falou: nossa, Deus me amaldiçoou nessa terra, eu vou voltar para minha terra de mãos vazias. E ela ficou realmente muito triste. E então, um pedaço do caminho, as 2 foram juntos com ela, tanto Ruth quanto Orfa. Elas foram juntas com ela e foram até a metade do caminho ali. Então Noemi virou para elas e falou assim: agora vão embora daqui, porque vocês não têm por que ficar aqui comigo, porque eu ainda vou ter filho, para vocês esperarem meus filhos crescer, para vocês casarem. Vocês são jovens, voltem pro seu povo e sejam felizes, casem de novo, vivam sua vida, porque não me chamem Noemi, que tem um significado de abençoada por Deus, algo assim. Me chame de amarga, me chame de Mara, me chame de amarga, porque o Senhor o Senhor não tem me abençoado, o Senhor colocou sua mão contra mim. As 3 choraram alto e Orfa se despediu e foi embora. Mas Ruth não. Ruth resolveu ficar e Ruth disse assim pra ela, tá ali em Ruth 1, no finalzinho: se o Senhor me castigue com todo rigor, se eu não ficar com você, se alguma coisa além da morte me separar de você, o seu Deus vai ser o meu Deus, o seu povo vai ser o meu povo, e eu vou ficar junto com você. Olha que atitude foi essa. E Ruth foi assim junto com Noemi. E elas voltaram para a terra do povo de Deus. E Ruth abriu mão de sua família, dos seus pais, dos seus amigos, dos seus deuses, do seu passado, da sua terra, para ir junto com Noemi. Ela escolheu servir o Deus Altíssimo e foi junto com Noemi. E ali na terra de Noemi, Deus a abençoou. Ela foi colher algumas espigas no campo, colher ali alguma comida para elas terem um sustento. A Noemi abençoou ela para ela ir trabalhar. E ela foi ali num campo trabalhar. E ela foi direto no campo de Boaz. E aí, trabalhando no campo de Boaz, ela passou o dia. Boaz a viu, anotou. Ela chegou para Noemi e falou: eu fui trabalhar no campo de Boaz e ele foi bom para comigo. E Noemi falou: louvado seja Deus, porque ele é o teu resgatador, é um deles. Ele é nosso parente, ele é um homem rico e influente, então ele pode resgatar você e casar com você. E assim ela seguiu o plano de Noemi, se deitou lá aos pés de Boaz enquanto ele estava deitado lá, um pouquinho bêbado no campo, depois de ter comido, bebido um vinho. E quando ele acordou e ele viu ela falou que ele poderia resgatá-la. Então ele disse: esse teu ato foi ainda mais belo do que aquele primeiro de ficar com Noemi, porque você podia ter ido atrás
atrás dos mais jovens, poderia ter ido sararicar por aí, mas você, além de vir trabalhar duro, você obedeceu a Noemi e veio aqui pra mim. Então, eu não vou descansar enquanto eu não resgatar você. E aí, no dia seguinte, ela foi resgatada, casou com Boaz, teve um filho chamado Obed. Obed foi pai de Jessé, e Jessé, pai de Davi. Ruth se tornou a bisavó de Davi. Ela entrou na descendência de Jesus. Que é uma história mais linda que essa? É uma história mais linda que essa? Isso é o que Deus faz na vida da gente. Isso é lindo demais. E tem 4 características de Ruth que dá pra gente aplicar na nossa vida. E a gente vai ver isso agora. A primeira característica é que ela escolheu servir ao Senhor. Chega um momento em nossa vida que a gente tem que escolher se a gente vai realmente servir ao Senhor ou se a gente vai abandoná-lo. Tem muita gente na igreja que tá em cima do muro. São as pessoas mornas. Essas que Deus vai vomitar da boca dele. Então, a decisão de dar a nossa vida para servir o Deus Altíssimo foi a primeira característica de Ruth. Eu lembro de uma vez na minha vida, com 16 anos, quando eu queria ter uma experiência com Deus, porque eu perguntava: Deus, o Senhor é real mesmo? Eu cresci na igreja, mas agora eu quero ver com meus próprios olhos. E depois de 2 semanas de busca, de muita angústia, num momento de oração, num quarto como esse, o Senhor veio me ver. Eu tive uma experiência com Ele sem igual, e a partir daquele dia eu pensei: eu não quero viver outra vida, senão essa vida junto com a Tua presença. E foi aquele dia que eu me converti de verdade, me arrependi profundamente dos meus pecados e escolhi servir ao Senhor. Você já tomou sua decisão de escolher servir ao Senhor de verdade, da sua vida pelo nome de Jesus? Essa foi a primeira característica de Ruth. A segunda característica é que ela escolheu fazer a coisa certa. Ela viu uma necessidade e ela não virou as costas. Tá aí um grande segredo pra gente viver os planos de Deus pra nós. Ela viu uma necessidade e ela não virou as costas. Davi também teve essa experiência e ele não virou as costas. Ele viu o gigante desafiando o povo de Deus. Ele foi pra cima e derrotou o gigante. Foi assim também com Esther. Esther podia ter se negado a fazer o jejum e entrar na presença do rei e todo o povo seria massacrado, mas ela escolheu atender a necessidade de fazer a coisa certa e foi abençoada, foi a rainha que salvou o povo dela. Ruth também, ela podia deixar Noemi sozinha, uma senhora sem marido para casa, como é que ela ia se alimentar, como é que ela ia se virar? Ia ser tudo mais difícil. Mas ela escolheu ir, trabalhar, sustentar e cuidar da sua sogra. Ela escolheu fazer a coisa certa. O Senhor coloca necessidades ao nosso redor para nos levar ao nosso propósito. E quando a gente escolhe atender essa necessidade, atender esse chamado, a gente vai em direção aos planos de Deus. A terceira característica de Ruth que fez com que ela vivesse os planos de Deus era que ela era trabalhadora. Leia Provérbios 31. Antes de raiar o dia, ela já está de pé, já deu tarefas às suas servas, já viu tudo que precisa ser feito ao longo do dia. É a mulher virtuosa. E Ruth era virtuosa. Ruth foi lá, dedicou, trabalhou o dia inteiro, entanto quanto Boaz encontrou com ela, ela já estava o dia inteiro de pé trabalhando. Você já trabalhou na roça? Eu não trabalhei na roça, mas já ouvi falar que trabalhar na roça é muito pesado. E ela passou o dia inteiro trabalhando na roça, no primeiro dia que Boaz encontrou ela. Então ela já estava demonstrando ser uma mulher diligente. Olha que lindo isso. Uma coisa que eu tenho pra mim é que Deus, ele não usa preguiçoso, porque Deus, ele dá um talento. Se a gente multiplica o talento, ele nos dá ainda mais talentos. Se a gente pega um talento e enterra e vive com preguiça, então o Senhor nos tira até o que a gente tem. A quarta característica de Ruth é que ela era obediente. Então quando Noemi falou pra ela se vestir, colocar a melhor roupa e ir lá deitar nos pés de Boaz para que tudo aquilo acontecesse, ela podia ter questionado como qualquer outra menina ou qualquer menino tolo, menina tola por aí: eu não vou fazer isso, tem meninos muito mais lindos por aí, tem jovens muito mais gatos por aí, eu quero pegar eles. Ou se fosse menina: eu quero ficar com a mulherada mais nova, eu não quero isso aí pra mim, não sei o que, tá falando besteira. Não, ela simplesmente obedeceu, e ela tendo obedecido, ela foi muito abençoada. Então, um dos segredos pra gente viver os planos de Deus pra gente é obedecer nossos líderes, obedecer os nossos pais, obedecer ao Senhor acima de tudo, obedecer às nossas autoridades espirituais, as pessoas que têm uma autoridade sobre nós. Muitas vezes pode ser teu avô, tua avó que te criou, ou alguém, uma tia, um tio que te criou, que tem autoridade sobre você. A gente obedecer a eles e submeter as nossas decisões a eles faz com que a gente se direcione aos planos de Deus pra gente. Então esse foi o vídeo de hoje da incrível história de Ruth. São as 4 características dela. Ela escolheu servir ao Senhor, ela escolheu fazer a coisa certa, ela foi trabalhadora e ela escolheu obedecer. Que história incrível! Que a gente consiga viver histórias assim com Deus, obedecendo e seguindo o caminho e os planos que o Senhor tem pra gente. Que Deus te abençoe grandemente e a gente se vê no nosso próximo vídeo.